Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Estou com a Bíblia aberta aqui em Marcos 9, onde a palavra diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele, e logo toda a multidão vendo, o ficou esperando. Ficou desesperada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: Quem é que discute com ele? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes. Vai-se secando, e eu disse ao teu discípulo que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Ainda sofrereis ainda? Traz-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra e se espumando. Perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que ele sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu puderes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda a nós. Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda. E Jesus, vendo que a multidão correria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram por parte: Por que não podemos nos expulsar? E Jesus lhe disse: Esta casta não pode sair com coisas alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Mais uma cura da parte do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Mais um milagre realizado por Jesus Cristo na vida do lunático, desse menino endemoniado. O que eu entendo aqui, né, que este homem, com este filho sofreu desde a infância com esses demônios, com esses espíritos imundos. Enquanto este homem, esse pai, não conheceu Jesus, enquanto ele não tinha acesso a Jesus, não tinha conhecido Jesus, esse filho dele sofria com esses espíritos imundos. A partir do momento que ele conheceu Jesus e sabia que Jesus estava ali, ele foi até Jesus, levando o filho dele, porque ele sabia que Jesus curava e que dali o filho dele ia ter a cura. Mas se vocês observarem, sempre que tem um milagre da parte de Jesus para alguém, Jesus, primeiro ele pergunta: se você crê, nada é impossível.
Tudo é possível para aquele que crê. Então, muitas vezes a gente sofre por falta de entendimento, de conhecimento. Porque, meus irmãos, a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente não sofre mais. Esse homem aqui, esse pai, ele sofria assim, por ver o filho dele passar pelaquela situação e ele não podia fazer nada. Nada ele poderia fazer. Porque ele não tinha o conhecimento das coisas de Deus. Ele não conhecia Jesus. Ó como o Senhor Jesus é poderoso. Bastou ele dar uma ordem. Bastou ele falar com este pai. Se você crer, tudo é possível. Então fica uma pergunta hoje. Você crê, meu irmão? Tudo é possível para aquele que crê. A partir do momento que a gente conhece o Senhor Jesus, vive nele, ele vive em nós, a gente não sofre mais. Porque o Senhor Jesus, ele vive em nós. Então aqui, quando o Senhor Jesus falou com ele, tudo é possível para aquele que crê, ele creu. Ele se derramou em lágrimas e disse: eu creio, Senhor, eu creio. E ali ele se derramou e o Senhor Jesus expulsou os demônios daquele menino. E o Senhor Jesus repreendeu os discípulos, porque os discípulos andavam com Jesus o tempo todo, aprendiam aquilo da parte do Senhor Jesus, tinha ensinamento diretamente do Senhor Jesus. E ainda assim, na hora de expulsar o demônio daquele menino, eles não conseguiram. E o Senhor Jesus disse: até quando? Né? Deu uma repreensão a eles. Porque o Senhor Jesus disse para ele que ele não ia estar todos os dias ali com eles. Ia chegar um momento que o Senhor Jesus ia sair de perto deles. E eles iam ter que usar a autoridade que o Senhor Jesus ensinou, que o Senhor Jesus deu a eles. Eles iam ter que usar a autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo. E na hora que o pai do garoto precisou, eles não usaram a autoridade. E o Senhor Jesus disse, né, que para a gente expulsar um demônio, a gente tem que ser com jejum e oração. A gente, meus irmãos, o que eu entendo aqui nessa palavra é como se Jesus estivesse nos dando nos ensinando mesmo, nos dando uma lição. Porque Jesus ele nos dá tantas coisas. O Senhor Jesus, ele nos ofereceu tantas coisas. E o mais dele que ele nos deu foi o poder e autoridade. O Espírito de Deus mora dentro de nós. Ele nos deu autoridade e poder para expulsar demônio no nome dele, para curar enfermo no nome dele. Mas a gente tem que se preparar para essa situação aqui. A gente tem que andar preparado. Não vou nem dizer se preparar. A gente tem que andar preparado para quando tiver uma situação dessa, como aconteceu com este garoto, a gente usar a autoridade que Deus nos deu. A gente tem que andar mesmo, servo de Deus, que anda assim, alinhado com o Senhor, que faz a vontade dele, que tem essa autoridade que ele dá. A gente tem que zelar mesmo pelas essas coisas. Temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. E o cuidar, meus irmãos, é o preparar, é orar, é jejuar. Porque quando a gente chegar em determinado lugar, determinada situação,
que acontecer uma situação dessa, aí está o nosso preparo, de andar preparado. Porque a gente vai usar a autoridade ali que o Senhor Jesus nos deu e vai expulsar aquele demônio. A gente vai ter autoridade para orar pelo irmão que está passando por alguma situação. Porque a gente está preparado para aquilo. Mas antes daquilo acontecer, da gente fazer, não é, essa ação, a gente tem que se revestir do poder de Deus antes. Temos que orar, temos que jejuar. Não pegue uma guerra sozinho, meu irmão. Não tome uma peleja para você sozinho, achando que se você não orar, no jejuar, que você vai conseguir, que você não consegue. Não vá tomando a frente de algo que você não entende. Não vá logo fazendo as coisas na força do braço, porque você cai. Quem ora todo dia, quem jejuma, quem se reveste, é atingido pelas setas do inimigo, é balançado, sim. Muitas vezes é atingido, sim. A gente não pode chegar assim, se a gente não ter essa rotina de oração, não ter esse alinhamento com o Senhor, não ter essa intimidade, sabe? A gente não pode chegar na cabeça de um, pôs a mão, orar, expulsar demônio, que você não vai expulsar, que você não vai tirar. Não adianta você chegar porque você é servo de Deus, você é crente, você é evangélico, chegar porque você é servo, você é crente, botar a mão numa pessoa e orar achando que vai ter efeito ali, porque não vai surtir efeito se você não se preparou antes com a oração, com o jejum. Se você tem um irmão, uma irmã com um problema espiritual, está passando por um problema espiritual, e você quer interceder por ela, você jejuma antes, ora antes de você ir visitar, antes de você ir fazer uma visita a ela, a ele, estiver passando por um problema assim, se reveste antes do poder de Deus, vai orar, vai jejuar, vai se revestir primeiro do poder de Deus, porque se você chegar lá, nada você vai poder fazer. E a autoridade do Senhor Jesus é essa que Ele nos deu é essa, mas a gente tem que usar as coisas que Deus nos dá com autoridade e poder, orando, jejuando, se revestindo, porque senão nada acontece. E aqui o Senhor Jesus deu uma repreensão nos discípulos, sabe? Deu uma repreensão, porque na hora que era para eles expulsarem o inimigo desse menino, eles não tiveram autoridade nenhuma. Eles tiveram foi medo. Se tiver medo, já foi. Então o Senhor Jesus chamou a atenção deles. Até quando eu estarei com vós? Até quando vocês sofrerá? Meus irmãos, quando muitas vezes o servo de Deus ele sofre, mesmo servindo Jesus, ele sofre por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta daquela busca, sabe, mais séria com o Senhor Jesus, levar mais a sério as coisas de Deus, levar mais a sério o mundo espiritual, porque não é brincadeira. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Então, a gente, como servo de Deus, temos sim que se revestir todo dia e usar sim essa autoridade que o Senhor Jesus nos deu, com oração, com jejum, porque senão nada acontece. E aqui fica, né, um exemplo. Aqui fica uma lição para nós, servo de Deus, né? Jesus aqui está falando
com cada um de nós. E eu amo as passagens assim que Jesus faz esses grandes milagres, porque Jesus, ele opera assim um milagre em nós, ele cura assim, mas ele sempre nos pergunta se a gente crê, é possível, né, um milagre acontecer. Tudo é possível para aquele que crê. Então, meu irmão, continue crendo no teu milagre. Continue crendo naquilo que você está buscando da parte do Senhor. Tem outras palavras aqui, o que o Senhor Jesus disse, a tua fé te curou. Quando a gente tem fé, meu irmão, a gente supera tudo, qualquer enfermidade. Quando a gente tem fé, meu irmão, a gente vence. Quando a gente tem fé, a gente é curado. Quando a gente tem fé, nada é impossível para Deus. Porque Ele opera o milagre dele em nós. Mas Ele sempre faz a pergunta: você crê? Se você crê, você será curado. Tudo é possível para aquele que crê. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Então Ele sempre faz a pergunta para nós. Para aquele que está pedindo a cura a Ele. Para aquele que está em busca de uma cura. Para aquele que está em busca de um milagre da parte de Deus. Ah, meu irmão, eu creio sim. Eu creio nos milagres de Deus. Eu sou prova viva dos milagres de Deus. Eu creio. A semana passada, aconteceu uma situação comigo. Eu estava passando por uma batalha espiritual, uma guerra, por uma situação. E teve uma situação que infelizmente eu não vou poder contar, mas eu acabei falando algo que não deveria falar. E eu fui atingida. Eu fui setada. E eu passei por uma situação que eu pensei que eu ia morrer. Na madrugada eu senti uma dor, que eu não estava me aguentando, pedindo socorro ao Senhor Jesus, clamando a Ele por um socorro, porque eu já estava com sensação de desmaio, ânsia de vômito, porque a dor foi muito forte. Isso, meu irmão, foi uma seta do inimigo. Isso foi uma seta. E eu orando, repreendendo ali, e eu clamando a Deus ali para Deus cessar aquela dor. E chegou a hora que eu falei: Deus, a minha vida é tua, está nas tuas mãos. Eu não tenho mais o que falar. E aí o meu esposo foi tocado por Deus e colocou as mãos dele sobre a minha barriga, porque a dor foi na barriga. E ele botou as mãos, ele repreendeu, orou lá, falou com Deus. E eu criei, meu irmão. E ele disse: creia na tua cura. Eu disse: eu creio. Falei para ele: eu creio. Já estava deitada. Foi a madrugada toda sentindo dor. Mas eu não fui para médico, meu irmão, porque eu sabia o que era. E ele colocou as mãos, ele sentiu de Deus sim tocar as mãos em mim, e ele orou, repreendendo e declarando ali a minha cura. E eu criei naquele momento, porque tudo é possível, meus irmãos, para aquele que crê. Mas é crer mesmo no poder de Deus. É você crer no operar. E eu disse: eu creio, eu tomo posse. Em nome de Jesus eu já creio que eu estou curada. Em nome do Senhor Jesus. E me deitei, fiquei ali quietinha. No outro dia, meus irmãos, pela graça de Deus,
eu já estava curada. Eu não estava mais sentindo dor nenhuma. Eu sei que muitas pessoas podem até ficar pensando, nossa, foi só uma dor, mas foi uma dor. Foi aquela dor. Não foi simplesmente uma dorzinha não, meu irmão. Foi aquela dor que você pensa que você não vai aguentar, que você não vai resistir. Mas aí eu clamei ao Senhor Jesus, eu supliquei, e eu disse a Ele, a minha vida é tua, tudo que eu tinha para pedir eu já pedi. E Deus me deu, meu irmão, a minha cura, para a honra e glória do nosso Deus. Então, quando Jesus falar para você, tudo é possível para aquele que crê, creia, meu irmão. Creia, porque você vai ser curado. Quando Jesus me fez a pergunta, você crê? Eu criei. E eu fui curada. Porque a minha fé me curou. A minha fé me curou. Quando Deus fizer a pergunta para você, você crê? Creia, meu irmão. Creia, porque a palavra está sendo liberada da parte de Deus. Quando uma palavra vir liberada da parte de Deus para a sua vida, o servo do Senhor, sendo guiado por Deus, sendo usado ali por Deus, determinando uma palavra para você, que tudo é possível para aquele que crê, e lhe perguntar, você crê no seu milagre? Você recebe o teu milagre hoje? Você crê na tua cura? Você crê que você vai ser curado hoje? Creia, meu irmão. Tome posse da palavra. Porque a tua fé vai te curar. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor falou teu coração nesta noite. O Senhor está falando o tempo todo para você crer que você vai ser curado. O Senhor Jesus só está falando de cura. Ele fez milagre, Ele faz milagre. E Ele te pergunta hoje, você crê? E a tua fé, ela vai te curar. Porque é através da tua fé que o milagre vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória é dada para Deus. Tudo é para engrandecer este nome que é grande, é poderoso, é maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de cada um de vocês nesta noite. Que Jesus dê uma semana iluminada, uma semana de cura, uma semana de milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Jesus abençoe.